Olá pessoal, tudo bem? Nós vamos dar sequência neste vídeo na resolução de questões da banca CESP sobre o conteúdo acentuação gráfica. Temos aqui duas questões, uma realizada no ano de 2017 e a outra no ano de 2016. A primeira questão diz o seguinte: o emprego do acento na palavra memória pode ser justificado por duas regras de acentuação distintas. Veja bem, nós temos aqui a palavra memória e a questão nos afirma que há duas justificativas para a acentuação desta palavra. Vamos analisar o seguinte: todas as vezes que nós tivermos uma questão de acentuação, nós vamos pegar esta palavra e vamos primeiro separar a sílaba dessa palavra. Vejamos aqui, ó, memória, eu separo memória. Ela tem 3 sílabas e aí depois de separar, eu vou verificar qual é a sílaba tônica, ou seja, a sílaba mais forte deste vocábulo. Veja bem, memória, eu tenho aqui o mó. Logo, eu tenho aqui uma palavra paroxítona. Se eu fosse refletir sobre a regra, já que eu descobri que ela é uma paroxítona, eu ia verificar que nós aprendemos que uma palavra paroxítona terminada em A não recebe acento. Mas, em contrapartida, nós temos aqui a palavra memória que é acentuada. Então, isso quer dizer que existe algum detalhe aí que nós precisamos perceber. Essa palavra não é uma simples paroxítona terminada em A. Na verdade, ela é uma paroxítona terminada em ditongo, certo? Esse ditongo, ele apresenta duas vogais, entre aspas. Na verdade, uma é vogal e outra é semivogal. Quem é mais forte? Memória. O A, o som dele é mais prolongado, ele é uma vogal, e o I é uma semivogal. Logo, eu tenho aqui um ditongo crescente, que começa do mais fraco para o mais forte. Existe uma regra dentro das paroxítonas que diz que toda paroxítona terminada em ditongo crescente deve ser acentuada. Beleza, então uma regra já está aqui. Agora, a palavra memória, ela também pode ser separada assim, ó. Memoria. Toda paroxítona terminada em ditongo crescente pode ser separada de duas maneiras distintas. Memória ou memoria. Se eu separo dessa forma, eu vou ter aqui um caso de proparoxítona. Então, essa questão aqui está correta. Por quê? Quais são as duas justificativas para a memória? Ela pode ser justificada por ser acentuada por ser uma paroxítona terminada em ditongo crescente ou por ser uma proparoxítona. E a questão dizia que havia duas justificativas, portanto, ela está correta. Questão 2, questão de 2016, diz o seguinte: os vocábulos caráter, intransferível e órgão são acentuados em decorrência da regra gramatical que classifica as palavras paroxítonas. Vamos verificar? O primeiro passo é aquele que eu falei, separar as sílabas e depois encontrar a sílaba tônica. Eu tenho aqui caráter. Urá é a sílaba mais forte, então é uma paroxítona, tá certo? Intransferível, eu separo intransferível. A sílaba mais forte é o I. Paroxítona também. Até aqui a questão está correta. E órgãos, eu separo órgãos. Qual a sílaba mais forte? Or. Ela é uma paroxítona? Sim. Logo, essa questão aqui também está correta, porque a questão dizia que todas elas eram justificadas pela regra das paroxítonas. Está correto. Então, questão correta, só que gostaria de fazer aqui uma ressalva, uma observação sobre a palavra órgãos. Quantos acentos possui a palavra órgãos? Pensa aí um pouquinho. É o seguinte: muitas pessoas diriam, ou algumas pessoas diriam que ela apresenta 2 acentos, mas em alguns vídeos eu já gravei falando sobre isso, que nós temos aqui um acento agudo, que ele demarca uma sílaba mais forte e ele indica um som aberto. Só que nós temos esse sinal aqui, que ele não é considerado acento gráfico, ele é apenas um índice de nasalização. Ele está aqui simplesmente para mostrar que eu tenho aí um som nasal. Uma palavra em língua portuguesa não pode ter mais de um acento, certo? Agora nós temos aqui duas questões do CESP, ano de 2015. A primeira questão nos diz: as palavras líquida, público, órgãos e episódicas obedecem à mesma regra de acentuação gráfica. Só seguir aquele passo a passo que eu falei que vai dar certo, é muito fácil. Observe a palavra líquida. O primeiro passo é o que mesmo? Separar as sílabas. Eu separo líquida. O li é a sílaba tônica, logo eu tenho aqui uma proparoxítona. Público, eu separo público, paroxítona também.
Eu tenho aqui a palavra órgãos, nós já analisamos ela. Órgãos, ela é uma paroxítona. Já sei que a questão está errada. Episódicas, episódicas. Proparoxítona também. A questão está errada porque uma das palavras ela é paroxítona. Então, não obedece à mesma regra. Logo, nós temos aqui essa questão errada. Próxima questão diz: a palavra está recebe acento gráfico em decorrência da mesma regra que determina o emprego do acento no vocábulo 3. Nós temos aqui dois vocábulos, estar e 3. Vamos para o passo básico, que é separar a sílaba. Eu tenho aqui estar, a sílaba tônica é o tá. Quando a última sílaba da palavra é a sílaba tônica, esta palavra é classificada como oxítona. Então eu tenho aqui uma oxítona terminada em A. E eu tenho a palavra 3. A palavra 3 não se separa. Todas as vezes que a palavra não se separar, ela é considerada monossílaba. Então eu tenho aqui uma monossílaba terminada em es. Então a questão também está errada, porque os motivos são distintos. Uma é monossílaba e a outra é oxítona. Questão também errada. Próximas questões nós temos aqui. As palavras indivíduos e precárias recebem acento gráfico com base em justificativas gramaticais diferentes. Quando você pegar uma questão assim, o ideal é que você sublinhe palavras importantes. Eu estou dizendo aqui que as justificativas são diferentes, porque às vezes você pode fazer na correria, estar com pressa e passar desapercebido na hora da análise. Indivíduos, vou separar aqui. Indivíduos. Eu tenho aqui uma paroxítona terminada em ditongo crescente. Todas as vezes que eu tiver duas vogais juntas, quer dizer que uma delas é semivogal e a outra vogal. Não necessariamente nessa ordem. Você vai observar indivíduos, observe que o O é mais forte, por isso que ele é vogal. E precárias, eu separo. Precárias. Também eu tenho aqui uma paroxítona terminada em ditongo crescente. A questão está dizendo que as justificativas são diferentes. Então a questão está errada, porque ambas justificam-se pelo mesmo motivo. Questão errada. Os acentos gráficos das palavras bioestatística e específicos têm a mesma justificativa gramatical. Observe, eu separo aqui. Bioestatística tem uma proparoxítona e específicos eu tenho específicos, antepenúltima sílaba forte, proparoxítona, então eu tenho aqui, tem a mesma justificativa gramatical? Sim, esta questão está correta porque ambas são proparoxítonas. Questões corrigidas, vou aproveitar o enunciado dessa questão para relembrar uma dica aqui de acentuação que é da palavra tem. A palavra tem, ela pode ser escrita sem acento ou com acento. Qual é a diferença? O sujeito. Todas as vezes que o tem vier acentuado, isso significa que o seu sujeito é plural. Quem é que tem a mesma justificativa gramatical? Os acentos gráficos das palavras bioestatística e específicos. O sujeito é plural, por isso que a palavra tem recebeu acento circunflexo. Mais duas questões. Temos aqui a palavra cívil recebe acento gráfico em decorrência da mesma regra que determina o emprego de acento em amável e útil. Temos aqui 3 palavras e a questão fala que a regra é a mesma. Vamos verificar. Palavra cívil, eu separo cívil. Sílaba tônica é o si. Eu tenho aqui uma paroxítona. Então a primeira ela é uma paroxítona terminada em L. Amável, eu separo amável. Sílaba tônica, ma. Então ela é uma paroxítona também terminada em L. Útil, eu separo útil. Paroxítona terminada em L. Então aqui eu tenho questão correta, porque todas elas são paroxítonas terminadas em L. As formas mauá e conteúdo são acentuadas em decorrência da mesma regra de acentuação. Mesma regra, vamos ver. Mauá, eu separo mau-a. Tenho aqui uma oxítona terminada em A. Conteúdo, conteúdo. Sílaba tônica, U. Então aqui eu tenho uma
paroxítona. Aqui eu tenho uma oxítona. Então, mesma regra, errado, questão incorreta. Vamos lá, últimas questões eu tenho aqui. Os termos série e história acentuam-se em conformidade com a mesma regra gramatical. Então, tenho aqui duas palavras e a questão diz que ambas possuem a mesma regra. Vamos analisar. Eu separo série, tenho aqui uma paroxítona, terminada em ditongo crescente, em que o I é a semivogal e o E a vogal. Certo? História eu separo. História. Também tem uma paroxítona terminada em ditongo crescente, portanto a questão está correta. As palavras língua, julho, início, série e convivência são classificadas ora como paroxítonas terminadas em ditongo crescente, ora como proparoxítonas eventuais ou relativas. O que isso quer dizer? Existe um grupo de palavras, e aí eu vou pegar aqui a palavra língua para exemplificar, que eu separo da seguinte forma. Língua. Observe que ela é uma paroxítona. Se eu fosse utilizar a regra das paroxítonas, eu ia perceber que paroxítonas terminadas em A não tem acento. Por que língua tem? Porque, na verdade, ela é uma paroxítona terminada em ditongo crescente. Olha aqui o ditongo, o A é mais forte a vogal e o U é semivogal. Essas palavras paroxítonas terminadas em ditongo crescente, elas podem ser, ao mesmo tempo, paroxítonas terminadas em ditongo crescente ou proparoxítonas, chamadas de proparoxítonas eventuais, relativas ou proparoxítonas aparentes. Então, até aqui está correto. Julho, eu separo desta forma, ela é uma paroxítona terminada em ditongo crescente, ou seja, se encaixa na mesma regra. Início, início. Ni, a sílaba tônica, paroxítona terminada em ditongo crescente. Série, série, paroxítona terminada em ditongo crescente. E a última, convivência. Convivência. Sílaba forte é o vem, paroxítona terminada em ditongo crescente. Ou seja, todas elas, toda palavra paroxítona que terminar em ditongo crescente, ela pode ter duas regras ao mesmo tempo. Ela pode ser uma paroxítona em ditongo crescente ou ela pode ser uma proparoxítona aparente, proparoxítona eventual, proparoxítona relativa. Existem essas nomenclaturas, então aqui a questão também está correta e com a resolução dessas duas questões nós encerramos esse grupo de resolução de 10 questões da banca CESP.